Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, que faz parte do canal no YouTube. Nós temos aí 4 canais no YouTube e louvamos a Deus transmitindo conhecimento e graça e conhecimento. O nome deste canal é Oficial Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você escreve lá, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, você escreve Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olam. Os 3 tempos que transcende céu e terra, terra e céu. Então eu já quero cumprimentar a todos com um Shalom Kavai, paz e esperança e paz. E peço a vocês que se inscrevam neste canal lindo e maravilhoso, que é chamado Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olam. Quero louvar a Deus para todos aqueles que se inscreveram neste canal e todos aqueles que viram este canal. Estamos aí com 10.070 pessoas que já viram o nosso canal. Isso mesmo que você ouviu. Já temos aí 10.070 pessoas que já viram o nosso canal. Eu louvo a Deus por todas essas pessoas que viram este canal lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu tempo certo. Aqui quem fala é evangelista André Santos, comentarista bíblico, blibista, historiador, arqueólogo, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista também do grego e das culturas bíblicas, na área também histórica e geográfica. Vamos para mais um comentário para a glória de Deus. O comentário que a gente estamos elaborando é o comentário dos 66 livros da Bíblia. Já fizemos o comentário do Antigo Testamento, de Malaquias até Gênesis, ou de Gênesis até Malaquias. Estamos também aí terminando o comentário do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Estamos agora no livro de Primeira Epístola ao Timóteo, isso mesmo, e fazemos agora uma pauta, uma iquete e uma paraxá, uma porção da Palavra de Deus sobre a biografia temática do livro da Epístola de Timóteo, a primeira Epístola de Timóteo. Vamos lá? O primeiro ponto de vista que a gente devemos observar na primeira Epístola de Timóteo é que a primeira Epístola de Timóteo é dividida em 5 fases, ou 5 partes, o qual são 5 bases. E qual seria o nome dessas 5 bases que está entrelaçado à Epístola de 1 Timóteo? Vamos lá? A primeira base é chamada o legalismo. A primeira fase é o legalismo. A segunda fase é as falsas doutrinas representativas daquela época. A terceira fase é viver uma vida em Cristo. A quarta fase é a qualidade para o ombreiro, ou ombreiro com qualidade. A quinta fase é chamada fase da administração na palavra de Deus. A fase da administração com os obreiros. Esta é a quinta fase. Agora, quando nós observamos ao livro da primeira epístola de Timóteo, aonde que foi escrito? Sabemos bem, na verdade, que os historiadores declaram que foi escrito na Macedônia por volta do ano 67, no ano de Cristo. E quem foi o autor? O texto declara que o autor foi o próprio Timóteo, capítulo 1 e versículo 3. E você sabia que a epístola de Timóteo foi uma epístola pastoral? Você sabia disto? Então, isso é uma coisa legal. Nós sabemos que a primeira epístola de Timóteo era uma epístola chamada epístola pastoral. Isso mesmo. Ao segundo ponto de vista da primeira epístola aos Timóteo, é que o livro de primeira epístola aos Timóteo contém 6 capítulos e 113 versículos.
o qual também entendemos que o nome de Timóteo significa aquele que tem a honra de Deus. Isso mesmo. O nome de Timóteo significa aquele que tem a honra de Deus. Qual é o nome de Timóteo no grego? Quando nós olhamos o nome de Timóteo no grego, significa Timóteos. E o que quer dizer a palavra Timóteos? Significa aquele que é honrado por Deus. Isso mesmo. Você sabia que Timóteo foi um bispo da igreja do século I? Isso mesmo. Timóteo foi um bispo do século I da igreja. Ao terceiro ponto de vista da primeira epístola a Timóteo, você sabia que Timóteo foi cooperador no começo do seu ministério? Você sabia que ele foi discípulo também de Paulo? Você sabia que ele era considerado como filho para Paulo? Isso mesmo. Os textos temáticos e os textos exegéticos, que a gente fazemos um estudo exegético avançado, fazemos uma homilética avançada e também fazemos uma hemenêutica, ou exegética ou homilética, tudo avançado, para podermos fazer um texto que tenha aí a melhor compreensão temática da biografia da epístola. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos que Paulo considerava Timóteo como um filho. Olha só que coisa linda. Então tem pessoas dentro das nossas congregações, até pessoas que a gente conhece de outras congregações, que são consideradas também como um filho. Essa comparação também tem nos tempos de hoje. Você sabia que Timóteo foi um único que revelou a sua mãe e a sua avó, que era Eunice, e a sua avó Lloyd? Olha só que interessante. Ele foi um único ombreiro que revelou o nome da sua avó e da sua mãe. Timóteo nasceu em uma cidade chamada Listra, na Ásia Menor. Você sabia disso? Você sabia que a família de Timóteo, a sua família, era uma família mista? Isso mesmo. O que é uma família mista? Provavelmente a sua mãe era grega e o seu pai era judeu, ou talvez a sua mãe era grega e o seu pai era judeu. Ao quarto ponto de vista da epístola de Timóteo, sabemos bem na verdade que você sabia que Timóteo, quando começou o seu ministério, tinha 20 anos de idade e já era testemunha sobre a vida de Paulo? Está baseado isso em Atos 16 e verso 2, a biografia da exegética sobre essa idade de Timóteo. Você sabia que Paulo se concisou por Timóteo pelo apóstolo? Isso mesmo. Olha só que coisa interessante, que pode aumentar no seu ministério a sua mensagem ou o seu texto. Você sabia que Timóteo tinha 2 vezes na presença de Paulo na igreja de Tessalonicense? Olha só que coisa linda. Paulo teve 2 vezes com Timóteo, ou melhor dizendo, Timóteo teve 2 vezes com Paulo na sua obra missionária. Ao quinto ponto de vista da primeira epístola de Timóteo, você sabia que a segunda epístola aos Coríntios, Paulo está com Timóteo, como também foi essa epístola aos Romanos, que se declara que também ele esteve com Timóteo? Baseado isso em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1, como também Romanos 16 e verso 21. Você sabia que Timóteo foi preso em Roma depois de um tempo que foi liberado? Isso mesmo. Quando nós olhamos a biografia de Hebreus 12, ou melhor dizendo, Hebreus 13 e verso 23, você vai observar que Timóteo ele foi preso também, mas por um tempo ele foi libertado para a glória de Deus. Você sabia que os historiadores falam que quem escreveu o livro de Hebreus foi um homem chamado Clemente, no ano 95, no ano de Cristo, em Roma? Você sabia disso? Você sabia que a carta da prisão falou que qual são eles? Olha só, a carta da prisão era chamado Efésios, a epístola de Colossenses e Filemão. Essas são as 3 cartas consideradas carta das prisões. Ao sexto ponto de vista sobre a primeira epístola de Timóteo, você sabia que Timóteo
foi a epístola que foi escrita quando Paulo estava em Efésio no ano 64, no ano de Cristo. Olha só que coisa legal. Você sabia que a tradução que fala que Timóteo foi o primeiro bispo da igreja de Efésios, e na igreja de Efésios Timóteo era o bispo? Olha só que interessante. Ao sétimo ponto de vista da primeira epístola de Timóteo, você sabia que o livro de Timóteo fala sobre 12 classes que receberam o mandamento de Deus? Olha só que interessante. Então existiam 12 classes que receberam os mandamentos de Deus. E qual foi essas 12 classes? Vamos lá falar um pouco sobre essas 12 classes? Primeira classe, a classe dos anciões. Segunda classe, a classe dos jovens. Terceira classe, a classe das mulheres idosas. Quarta classe, a classe dos adolescentes. Quinta classe, a classe das viúvas. Sexta classe, a classe dos presbíteros. Sétima classe, as classes dos servos. A oitava classe, a classe dos mestres. A nona classe, a classe dos ricos. E a 10ª classe, a classe dos senhores. Então, essas são as 10 classes que receberam os mandamentos do Senhor naquela época. E aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista, biblista, arqueólogo, historiador, fazendo aí mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete sobre a biografia da primeira epístola de Timóteo. Isso mesmo. Quero deixar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, e que curte este canal em nome do Senhor Jesus. Deixo a todos a paz do Senhor Jesus.